de 1844, Cristo se levanta do santo rumo ao Santíssimo Lugar, aonde ficam as tábuas da lei, que é a regra do juízo, ok? Os 10 mandamentos são o estatuto celestial e terreno sobre o qual não só apenas nós, mas todos os mundos criados, se você não sabe, existem outros mundos criados. Nós comentamos anteriormente, ao início da semana do anúncio do fim, que abriríamos o verbo, abriríamos a palavra de Deus e comentaríamos temas que até então nunca tínhamos abordado. E esse é um deles. Existem outros mundos criados. Também não vamos nos aprofundar, porque não é o tema principal a ser apresentado hoje. Então, os mandamentos regem todo o universo, o nosso planeta, os céus e todos os mundos criados, ok? Quando Cristo passou do Santo para o Santíssimo, e foi isso que aconteceu lá em Daniel 7, não vamos agora no texto, mas leia Daniel 7, e ali tem o exato momento quando Cristo vai em direção ao seu Pai, e ali ele começa a exercer mais 2 ofícios. Falamos isso ontem. Que ofícios são esses que Cristo passa a acumular? Além de rei e sacerdote, ele passa a acumular os ofícios de juiz e advogado. Ele passa a ser o nosso advogado, o advogado de todos aqueles que aceitam o seu sacrifício redentor, e ele passa a receber a autoridade dada por Deus, como abrimos ontem o livro de João e lemos no texto. Deus deu a ele o poder de julgar a toda a humanidade. É por isso que lá em Coríntios diz que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Ele é juiz e advogado. Ok? Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos abordar um tema que talvez seja o tema mais importante a ser abordado daqui para frente, que é os últimos 7 anos que estão diante de nós. Luiz, os últimos 7 anos para quê? Para que se terminem os 6.000 anos de pecado. Ok? Cristo, ele disse uma coisa muito interessante lá em João. Ontem nós comentamos que lá no livro de Gênesis diz que ao 7º dia Deus descansou. Não lemos isso ontem? Porém, o Senhor Jesus nos apresenta com a sua própria boca, e ficou registrado no Evangelho de João, uma declaração extremamente profunda. Está lá no 5º capítulo do Evangelho de João, no versículo 17. João 5, 17. Está escrito, Jesus diz, está escrito o texto, mas ele, Cristo, lhes disse, meu Pai trabalha até agora. Olha que coisa incrível. Será que está por acaso esse texto na Bíblia? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Ou seja, Deus ainda está vivendo o 6º dia do seu 7º milênio. Nós estamos no 6º milênio. Ele está para se findar. Pela cronologia bíblica, ele finda entre setembro e outubro de 2024. Acabam 6.000 anos de pecado. Luiz, como que eu posso saber na Bíblia que termina os 6.000 anos de pecado em setembro e outubro de 2024? Quando eu postar esse estudo no nosso canal no YouTube,
eu vou postar também lá o estudo dos 6.000 anos. Eu não vou postar por áudio, porque vocês precisam acompanhar esse estudo também de maneira visual e não apenas auditiva. Mas Cristo, ele declara isso, que o pai dele trabalhava até agora, trabalha até agora, e ele também. Por quê? Porque não se findaram os 6.000 anos de pecado. O 7º milênio é o milênio de Deus, ok? E, consequentemente, se é o milênio de Deus, consequentemente, deixa de ser o milênio de Satanás, que está há 6.000 anos reinando através do pecado nesse planeta. É por isso que, não por acaso também, no 7º milênio, ele, Satanás, é acorrentado e fica durante 1.000 anos sem poder tentar ninguém, contemplando a terra destruída e, consequentemente, o que a sua influência maligna causou nesse planeta. Porque na volta de Cristo, ele nos levará para o céu. Durante 1.000 anos, junto com Cristo e com os anjos, analisaremos todos os livros dos registros celestiais e contemplaremos o quanto Deus foi justo em julgar, inclusive, pessoas muito próximas a nós. Tanto aquelas que estarão conosco lá, quanto aquelas que infelizmente não estarão. Mas nós veremos ali nos registros celestiais o porquê que não estão, ou o porquê que estão. É por isso que diz que julgaremos com Cristo, que julgaremos até os anjos, como está lá em Coríntios. Por quê? Nós vamos ver os registros dos anjos que caíram do céu. Como que aconteceu a rebelião? Por que que eles caíram? Como que Satanás dissuadiu 1/3 dos anjos contra o seu próprio Criador? Vamos ficar ali 1.000 anos julgando, avaliando com Cristo tudo o que aconteceu. E depois desce a Nova Jerusalém e o plano de Deus, que jamais pode ser frustrado, continuará na terra. A terra será restaurada e reinaremos aqui com Cristo. Por quê? Porque desce a Nova Jerusalém e Cristo passa a reinar o universo do nosso humilde e maravilhoso planetinha. Já parou para pensar que coisa fantástica? Nós vamos morar na capital do universo. E se você, pela graça de Cristo, for um dos 144.000, você vai reinar lá de dentro do santuário celestial. Meus irmãos, não dá para conter a alegria. Eu vou até dar uma parada aqui e vamos continuar, mas deixa primeiro eu mostrar para você que no milênio que vamos reinar com Cristo lá no céu e avaliar os livros celestiais, Satanás estará preso. Abre Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 3, está escrito: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Ele quem? Satanás. Para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1.000 anos. Depois disso será solto pouco tempo. Aí já é um outro estudo. Quando a Nova Jerusalém descer, acontecerá o verdadeiro Armagedon. Muitos pregam, e não vamos abordar isso agora, eu gostaria, mas não tem como. Muitos pregam que aquilo que vai acontecer em Apocalipse 9 é o Armagedon. Soltar os 4 ventos, não é isso? Esse não é o verdadeiro Armagedon. O verdadeiro Armagedon está em Apocalipse 16. O verdadeiro Armagedon não são homens lutando contra homens, como se prega nas igrejas evangélicas. O verdadeiro Armagedon é a luta de Miguel, o comandante das hostes celestiais, com todo o seu exército contra Satanás, o seu exército de demônios e aqueles que ressuscitaram e que serviam a Satanás.
Então, esse embate do céu contra a terra, terra que eu digo, não o povo de Deus, mas aqueles que servem a Satanás e os demônios. Esse embate que é o verdadeiro Armagedon, ok? Então, Satanás será preso. Ele vai ficar preso até que se complete 1000 anos, como está lá no versículo 5. Os restantes dos mortos não reviverão. Que são esses mortos? Quando Cristo voltar no início dos 1000 anos, ressuscitam os salvos. Falamos ontem que a voz do arcanjo, a voz de Cristo, que é o chefe dos anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Após 1000 anos, ressuscitarão os não salvos, para unirem-se a Satanás contra Cristo e a Nova Jerusalém que desce dos céus. Mas, como eu disse, esse já é um outro estudo que é tão maravilhoso quanto, mas não abordaremos no dia de hoje, ok? Bom, o que é importante você saber a partir de agora? Nós comentamos ontem algo bem interessante. Nós falamos o seguinte: nada temos a temer no futuro, a menos que venhamos a nos esquecer como Deus conduziu seu povo no passado. E agora, pela Bíblia, vamos ver, sem exceção, como Deus conduziu o seu povo no passado e entenderemos como que Ele está nos conduzindo no dia de hoje, ok? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue ela agora. Faça esse estudo com a Bíblia. Faça como os bereanos. Confirme na Bíblia aquilo que nós estamos lhe falando, para que Deus possa testificar no seu coração que vem da parte dele, ok? Então, pegue a palavra de Deus e abra em Mateus 24 e vamos dar continuidade. Meus irmãos, no domingo, que foi a abertura da semana do anúncio do fim, abordamos o seguinte tema: os últimos 7 anos dos 6.000 anos de pecado. Isso no domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã, quando efetivamente começamos a semana do anúncio do fim, pregamos a respeito de Daniel 12 e Apocalipse 12, a conexão do fim. E hoje é a parte 2 do tema, os últimos 7 anos dos 6.000 anos de pecado. Portanto, eu queria que você soubesse que existe uma correlação entre esses temas. A cada tema que nós estamos abordando nessa semana, nós estamos avançando na informação e no conhecimento. E esses temas estão interligados. Portanto, você que vai estar ouvindo hoje a segunda parte dos últimos 7 anos, dos 6.000 anos de pecado, é fundamental que você ouça não apenas a parte 1, que foi ministrada no domingo à noite, mas que também ouça a palestra de ontem, Daniel 12, Apocalipse 12, a conexão do fim, ok? E também eu gostaria muito que você ouvisse um outro estudo que nós fizemos no dia 23 de setembro de 2017. Agora, há 2 meses atrás, quase 2 meses atrás. Exatamente no dia 23 de setembro de 2017, nós gravamos um estudo que tinha como título Dia 23 de setembro de 2017. O que de fato representa? Hoje nós vamos abordar Apocalipse 12. Ontem abordamos Daniel 12, ou seja, falamos do passado e agora vamos falar do futuro. Para que possamos entender o futuro,
temos que entender o passado. Por quê? A história é cíclica. E esse estudo a respeito do dia 23 de setembro é fundamental para você entender o que significa o grande sinal no céu de Apocalipse 12. Ok? Bom, vamos então entrar no tema de hoje. Ontem nós comentamos e abrimos a palavra de Deus em Daniel 12 e vimos que Cristo, em correlação com Daniel 12, ele se sentou ao lado do seu Pai. O Pentecostes, no passado, foi a comemoração das tábuas da lei entregues ao povo de Deus da época, 50 dias após a Páscoa. Pente vem de 50. Então, 50 dias após a comemoração da Páscoa no Egito, o povo de Deus, rumo à Terra Prometida, estava aos pés do Sinai. E ali, através de Moisés, aquele povo recebeu os 10 mandamentos. Certo? Essa que é a comemoração do dia de Pentecostes. Porém, esse Pentecostes, no tempo de Cristo, teve uma nova comemoração, tão importante quanto aquela. E que comemoração foi essa? Foi quando Cristo foi entronizado e coroado no céu, coroado de glória. Por quê? Porque o seu sacrifício, como o Redentor de toda a humanidade, foi aceito pelo seu Pai. E ali ele começou 2 ofícios. Quais foram? De rei e sacerdote. Zacarias 6:13 revela esse exato momento. Se sentará no seu trono, quem tem o trono é rei, e será rei e sacerdote. Ali Cristo começou no compartimento santo, no santuário celestial, a sua obra de intercessão por mim e por você. Lá no Pentecostes. E naquele momento que ele estava sendo coroado e adorado pelas hostes celestiais, ele derramou copiosamente do seu espírito. Foi quando teve ali o nascimento da igreja primitiva. Eles estavam reunidos no cenáculo e, como línguas de fogo, o Espírito de Cristo veio sobre eles. E eles foram cheios da presença de Deus. Ali nascia a igreja do Senhor Jesus. Festa no céu, festa na terra. Certo? Bom, andamos no tempo e vimos que no dia 22 de outubro de 1844, repare que é sempre nessa data, setembro e outubro, tem um significado especial esse período do ano para Deus, que não vamos explicar agora para podermos avançar. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Cristo se levanta do santo rumo ao santíssimo lugar, aonde ficam as tábuas da lei, que é a regra do juízo, ok? Os 10 mandamentos são o estatuto celestial e terreno sobre o qual não só apenas nós, mas todos os mundos criados. Se você não sabe, existem outros mundos criados.